Aleluias! Mais uma vez estou aqui semeando vida no Espírito. O que é a vida no Espírito, pastora? Vida no Espírito, irmãos, é se permitir ser direcionado, guiado pelo Espírito Santo. Amém? Se nós não nos permitirmos sermos guiados pelo Espírito Santo, nós estamos vivendo uma vida na alma, na nossa vontade, na nossa carne, e não na direção do Espírito Santo. Então, vida no Espírito é estar na intimidade com o Espírito Santo e se permitir ser guiado por Ele. Amém? Glória a Deus por isso. Então, eu quero convidar você para assistir o vídeo anterior. O vídeo anterior a esse, que eu relatei um pouquinho a respeito do chamado. O chamado de Deus para nós, o chamado de Deus para mim, o chamado de Deus para ti. Nós viemos para cá, irmãos, para um chamado. Nós temos um chamado, nós temos uma missão. Eu tenho uma missão, você tem uma missão, eu tenho um chamado de Deus e você tem um chamado do Senhor para a tua vida também. E como descobrir o chamado, pastora? Como eu sei que eu recebi um chamado, que eu tenho um chamado, que hora obedecer este chamado? A palavra do Senhor diz, irmãos, que existem dois chamados. Qual é o primeiro chamado? O primeiro chamado é ter intimidade com Jesus. É estar na presença de Jesus, estar com Ele. O nosso primeiro chamado é estar com Jesus. Não tem como nós ensinarmos, não tem como nós pregarmos a palavra de Jesus, não tem como nós orarmos em nome de Jesus sem primeiramente nós estarmos com Ele. Então, nosso primeiro chamado é estar com Jesus, é estar na intimidade com Jesus. Amém? É estar na intimidade com o Espírito Santo, porque é dele que nós vamos aprender. Amém? Meditar na palavra, na companhia do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem vai nos dar interpretação da palavra, entendimento da palavra, para depois nos colocarmos em prática e sermos enviados por Ele. O segundo chamado é ser enviado. Então, o primeiro é estar com Jesus. O segundo chamado é ser enviado para pregar a palavra, para evangelizar, para abençoar vidas, para orar por vidas. Amém? Glória a Deus por isso. E a palavra do Senhor diz, então, que o primeiro chamado é ter comunhão com Jesus. Ter intimidade com Ele. É necessário estar nos pés de Jesus, ouvir o que Ele tem para ensinar, ouvir o que Ele tem para falar, ouvir a voz dEle. Nós precisamos primeiramente ouvir a voz de Jesus, para depois transmitir a respeito desta voz, ouvir a palavra de Jesus, para depois transmitir a palavra de Jesus. Amém? Nós encontramos na palavra em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38, até o versículo 42, quando fala a respeito de Marta e Maria. Marta é aquela que recebeu Jesus na casa. Marta é aquela que recebeu Jesus, que preparou tudo, o pão, a água, tudo para receber Jesus ali muito bem. E aquela que ficou ali na casa fazendo os afazeres, arrumando, cuidando, se preocupada ali em preparar as coisas, em deixar tudo ajeitado, tudo limpinho. Mas Marta tinha uma irmã que se chamava Maria. E Maria, quando Jesus entrou na casa, ela sentiu sede de estar com Jesus, de estar nos pés dele, de aprender com ele, de ouvir ele. O que Maria fez? Ela não foi ajudar Marta, ela não foi fazer nenhum afazer da casa. Ela decidiu que depois ela faria o afazer. Aquele momento era o momento que Jesus estava na casa dela. Aquele momento era o momento que ela precisava usufruir da presença de Jesus ali. O que ela fez? Ela foi para os pés de Jesus e começou a ouvir Jesus falar. Aleluia! Ela começou a ouvir a voz de Jesus.
Então ela foi para os pés do Senhor e Maria ouviu muito Jesus. Maria foi preparada por Jesus ali. Jesus entregou a palavra a Maria, Jesus ensinou a Maria. Então nossa primeira missão, nosso primeiro chamado, irmãos, é estar nos pés de Jesus, estar na intimidade com Ele. Não basta simplesmente ir para a igreja, ir para o culto, estar ali somente ouvindo a palavra. E a tua intimidade com Deus? E a tua intimidade no teu secreto com Deus? Você tem tido a intimidade com o Senhor? Você tem tido intimidade com o Espírito Santo? Primeiramente, irmãos, precisamos ter intimidade com o Espírito Santo, ouvir Jesus falar. Amém? Para depois transmitir o que é que nós ouvimos. Glória a Deus. Então nós não vamos ouvir de homem. É importante, Deus usa o homem para falar conosco, claro. Amém? Deus fala conosco através de pessoas, através do pregador da palavra, mas nós precisamos, termos intimidade com Deus, intimidade com Jesus, intimidade com o Espírito Santo. Amém? Continua acompanhando aqui a página que eu quero continuar falando. Eu quero continuar transmitindo a respeito de chamado. E você tem um chamado de Deus? Você quer descobrir o teu chamado? Continua acompanhando aqui, clica aqui na página seguir, porque aí você recebe notificações, tá? Do Facebook, quando eu postar um vídeo, um ensinamento da palavra, um momento de oração. Continua acompanhando aqui a página. Deus te abençoa de uma forma sobrenatural. Amém? Deixa o teu pedido de oração aqui. Eu quero estar orando pelo teu pedido de oração. Deus te abençoa poderosamente. O melhor lugar para estar, irmãos, é na intimidade com Jesus. Na intimidade com o Espírito Santo. Deus te abençoa. Graça e paz.